Inicialmente eu vou me autodescrever para que as pessoas cegas saibam como eu sou. Eu tenho cabelo grisalhos, sou uma mulher idosa, uso os cabelos bem rentes nas laterais e uma franja grande eu boto para cima em forma de um grande topete. Para frente. E além disso, eu uso brincos de pérola rústica e eu tô com óculos, minha pele é branca e eu tô com óculos de formato assim de gatinho, uma lente meia esverdeada e a armação é negra, preta, né? É isso. Bom, a comunicação inclusiva é a minha força e é a sua também, é de qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora. Bom, eu acho que todas as pessoas que estão aqui nesse momento são gente. Alguém daí não é gente? Alguém é um hipopótamo, uma girafa, uma lagartixa? Não, todo mundo é gente? Ai, que ótimo. Então, se todo mundo é gente, todo mundo que está aqui nesse momento desfrutou durante toda a vida de comunicação acessível e provavelmente de comunicação inclusiva. É só por isso que você, inclusive, está me entendendo agora e está interessado nesse tema. O tema que nos traz a esse momento aqui, a esse congresso online. Eu vou contar como é que eu entendi que a comunicação era primordial na minha vida. Eu tinha 11 anos quando os homens pisaram na Lua, né? Era o ano de 1969, eu morava num bairro de Zona Norte do Rio de Janeiro, Grajaú. Meus pais eram professores e naquela noite, na televisão branca e preta, quando os homens pisaram a lua, era de madrugada, meu pai e minha mãe acordaram meu irmão, para que a gente pudesse ver o Neil Armstrong saltar da nave, do módulo lunar e lentamente caminhar pela lua. Essa cena me marcou profundamente. No dia seguinte, quando eu acordei, eu só pensava na emoção que eu tinha de fazer parte de um planeta que tinha homens que tinham chegado na Lua. E eu falei para o meu pai, pai, eu quero escrever para os astronautas, eu quero contar para eles como é que eu estou emocionada com isso. Eu quero que eles saibam o que isso significou para mim. Meu pai, felizmente, não falou assim, ah, minha filha, imagina os astronautas vão querer saber de você, eles são os homens mais importantes do planeta, os Estados Unidos naquela época era o lugar mais importante do planeta, nós somos o Brasil, um país que em 1969 era chamado de subdesenvolvido, moramos no bairro de classe média, na zona norte do Rio de Janeiro, como que vai ter algum interesse neles e saber o que você está pensando? Mas meu pai não falou nada disso, tá? Ele falou o contrário, ele falou, minha filha, que interessante, escreva uma carta para os astronautas, vamos traduzir e mandar para eles. É muito importante que eles saibam o que você está pensando. Eu fiz essa carta que eu tenho até hoje, a carta começava, planeta Terra, queridos astronautas, estou aqui muito emocionada, mandei para eles, traduzida para o inglês e, pasmem, meses depois, eu recebi a resposta dos astronautas. Quando eu me comuniquei com os homens mais importantes da Terra por meio de uma carta, num tempo que nem o telefone funcionava, a internet, lógico, não existia, para conseguir linha eram horas, até para o bairro, para a casa de um parente na esquina, quando eu consegui me comunicar com eles, eu percebi que a comunicação me dava naquele momento uma força, um empoderamento, uma sensação de pertencimento, e ali nasceu naquele momento ativista por uma comunicação que não discrimine, que inclua, que democratize e que garanta mais participação que eu sou hoje. Bom, essa foi a minha primeira experiência da comunicação como a minha grande força de pertencimento, a minha estratégia. Foi ali que eu descobri que era isso. Depois, mais tarde, eu tinha uns 15 anos, a peça Aquarius chegou no Brasil. E ela falava, naquele tempo, de uma comunicação sem barreiras. Novamente, eu me senti imbuída do desejo de entender melhor o que seria uma comunicação sem barreiras de uma era que naquele tempo não se sabia quando chegaria, a era de Aquários, que parece que já chegou, embora ainda haja algumas controvérsias. O fato é que eu fiquei assim muito encantada com a peça e percebi mais uma vez que esse era o meu caminho. Depois estudei jornalismo, fui chefe de reportagem de uma revista muito famosa na época, que ainda existe até hoje, a revista Pais e Filhos, e lá, um dia, em 1991, eu fiz uma reportagem sobre síndrome de Down, que mudou totalmente a minha vida. Conversando naquela época com jovens com síndrome de Down, que estavam com muita consciência de terem síndrome de Down, isso em 1991, eu percebi como era para eles
e para elas se comunicarem com as demais pessoas, recebendo um olhar de menos-valia, porque o fenótipo da síndrome de Down, da T21, dizia que quase que inevitavelmente aquela pessoa tinha um intelecto que se comunicava de forma mais lenta, que se movimentava de forma mais lenta. E que isso fazia com que a comunicação naturalmente praticamente não existisse. A partir daí eu comecei a perceber a força da discriminação que existe numa comunicação, num processo de comunicação, quando você olha outra pessoa e automaticamente, nem que você não diga para você, você acha que ela tem menos valor humano do que você. E aí começam os nossos problemas com a comunicação. Porque toda pessoa tem o mesmo valor humano, não importa se ela enxerga, não enxerga, se tem 3 cabeças, 2 cabeças, se tem 3 rabos, se não tem rabo, se tem umbigo, não importa de que modo esse corpo humano se manifesta no planeta Terra. O fato é que nada muda o valor humano daquela humanidade que acabou de chegar. Como representante legítimo da Homo sapiens, o que nós temos são seres humanos de igual valor. Não há nada que eu faça com qualquer pessoa que existe que diminua o seu valor humano. E não há nada que eu faça com qualquer pessoa que existe que aumente o seu valor humano. Nada. O valor humano é imutável. Você nasce e morre e é lembrado com o mesmo valor humano. O que é muito diferente, é claro, do valor social. A pessoa pode ser uma pessoa corrupta, com ou sem deficiência corrupta. Heterossexual, homossexual, pedófila. Uma pessoa pode ser bonita, feia, gorda, magra, com uma infinitude de modos desses corpos se manifestarem, de desejarem, de pensarem, e ainda assim serem pessoas que têm uma consciência cidadã ou não têm uma consciência cidadã. Mas o valor humano, esse, não há nada que eu faça que mude. Eu posso entrar em coma, eu posso perder um braço, tudo acontece, o valor humano continua. E para que exista comunicação inclusiva e exista comunicação acessível, que é a base da comunicação inclusiva, eu tenho que ter convicção de que todas as pessoas têm o mesmo valor humano. Então, consequentemente, todos os modos das pessoas se comunicarem têm o mesmo valor humano e que se eu não estou muito convicta disso, eu penso que me comunico, mas na verdade eu não me comunico. É muito interessante, por exemplo, a comunicação entre pessoas adultas e crianças. Será que as pessoas adultas realmente se comunicam com as crianças? Será que as crianças realmente entendem o que as pessoas adultas estão falando? Porque as pessoas adultas se sentem como tendo mais valor, porque são corpos que estão há muito tempo no planeta, tendo mais valor do que um corpo que acabou de chegar no planeta. Esse sentimento de arrogância das pessoas adultas nas famílias, nas escolas, nos especialistas em políticas públicas de educação, ele se manifesta nos currículos, na comunicação. Então, esse exemplo da criança é interessante para dizer que nós estamos cercados de problemas de comunicação e que se comunicar com uma pessoa com deficiência ou não, apenas é uma forma da gente mostrar o quanto é grave o nosso descompromisso com a comunicação. Sim, porque pessoas com deficiência, muitos tipos de deficiência, elas precisam exercitar o seu direito de se comunicar e de ser comunicada, e isso só é possível graças a uma generosa e diversificada oferta de recursos de acessibilidade na comunicação. Um livro nunca pode ser impresso em tinta, tem que ter várias formas digitais de você ler o livro. Os livros têm que ter descrição das imagens, descrição dos gráficos, todo tipo de descrição para que pessoas cegas possam acessá-lo por meio dos seus programas leitores de voz. Se você quer, de fato, se comunicar com qualquer pessoa amplamente, uma comunicação democrática, você tem que ter e foca, por exemplo, na questão da surdez, você tem que ter libras e legenda, não é só libras, é libras desde a fila do teatro, não é só libras no palco. Ou seja, a pergunta é, quem é que de fato aqui está interessado em praticar a comunicação acessível? Quem aqui de fato está interessado em se comunicar com pessoas com deficiência? Saber, por exemplo, que pessoas com deficiência intelectual têm para contar para a gente sobre como é viver nesse planeta com o intelecto considerado, infelizmente, de menor valor para as demais pessoas. Como é se comunicar recebendo olhares de menos-valia?
Quando a gente fala de comunicação acessível, a primeira ideia que vem é, eu vou fazer a comunicação acessível no presencial e no online, claro, no online também, no mundo virtual também, para que pessoas com deficiência saibam o que eu estou falando. Não é isso. A comunicação é sempre uma mão de duas vias, né? Eu preciso fazer a comunicação acessível, não é só para que as pessoas com deficiência saibam, por exemplo, o que as pessoas sem deficiência estão falando. Eu faço comunicação acessível também para que eu possa, de fato, saber qual é o tipo de conhecimento, de expertise, de contribuição de pessoas com deficiência para a sociedade. Porque esse é um tipo de conhecimento que está preso, está guardado, porque ninguém quer saber. Porque se ninguém oferece acessibilidade na comunicação, a verdade é que ninguém quer saber. E isso é uma lástima, é por isso que nós até hoje não conseguimos ainda, de fato, tomar decisões sustentáveis, verdadeiramente úteis para toda a população, porque nós escolhemos pessoas, nós escolhemos as pessoas humanas com as quais nós queremos se comunicar. É como se nós vivêssemos assim numa espécie de delírio coletivo. Nós imaginamos que nós podemos construir prédios, fazer peças teatrais, webinars, lives na internet, apenas para um grupo seleto de pessoas. Quem acha isso deveria botar uma placa. Essa peça não quer que pessoas com deficiência entendam o que ela está falando. Quem acredita que pessoas analfabetas, por exemplo, não precisam aprender a se proteger da Covid ou de uma outra situação de contágio séria e faz um folder apenas impresso em tinta e dá esse folder com os olhos brilhando de amor e devoção e muito assim se sentindo boazinha, e a pessoa que vai receber o seu folder ou o seu livro de ajuda para que ela não se contagie, uma pessoa analfabeta, você está ajudando? Não, você está criando uma dupla discriminação. Aquela pessoa é analfabeta porque não teve oportunidades garantidas pela Constituição para que aprendesse a ler no nosso país, e você entrega para ela, numa forma de dupla discriminação, um livro impresso em tinta e ainda diz, olha, isso é muito útil para você ler, para você aprender a se proteger da Covid-19. Entretanto, ela não sabe ler. Percebam, por favor, como que quem está aqui neste momento assistindo a essa fala e a todas as outras são pessoas que conseguiram se comunicar e conseguiram ser comunicadas desse evento, comunicadas dos índices de contágio, comunicada dos locais aonde você tem que ir em caso de emergência, de incêndio, de alguma coisa. O mundo, entretanto, é um mundo que é para todas as pessoas e não apenas para as pessoas que nós escolhemos. Quando eu falo de comunicação, inclusive, eu digo que vocês são profundamente interessados nela e que mais do que isso é a força de vocês, eu falo mais, na verdade, eu digo que esse é o único caminho para a construção de uma sociedade sustentável. Porque a sociedade sustentável, ela tem que receber contribuições de todos os tipos de pessoas. Eu vou dar um exemplo interessante de uma história real que aconteceu comigo e que ilustra bem o quanto que em todas as áreas, em todas as profissões, nós temos uma percepção deturpada dessa questão da comunicação. Há muitos anos eu recebi para uma entrevista residentes de medicina de uma universidade aqui no Rio. Esses estudantes residentes trabalhavam num hospital público no centro do Rio, um hospital que atende a toda a população, mas que potencialmente recebia muitas pessoas queimadas que moravam nas regiões ao redor. Desculpe, fiquei com vontade de espirrar. E aí, eles me contaram o seguinte, e vejam que clássica que é essa história. Havia, naquele hospital, um homem queimado. Chegou lá queimado, era muito pobre, parecia que não tinha família, ninguém ia visitá-lo, muito queimado, tão queimado, dilacerado, que acabou até morrendo. Mas havia um mistério com esse homem, que era que por mais que percebessem que ele estava muito mal, ele nunca pedia por mais analgésicos e nunca reclamava de dor. Os plantões se alteravam, as pessoas olhavam a ficha dele, ele nunca pedia por nada, nenhum medicamento, todo enfaixado, sem se mover.
Mas era tão estranho, até que um dia alguém descobriu o mistério. Sabe qual era? Ele era um homem surdo, que se utilizava da Libras. E todo amarrado, não podia manifestar a sua dor. A pergunta que eu termino é o seguinte: por que no imaginário humano e social de médicos e médicas que trabalham em hospitais públicos, num centro de queimados, pessoas queimadas, não existe como possível a combinação de homem surdo, queimado, pobre e que se utiliza da Libras? A Libras é uma língua oficial no Brasil. E essa combinação é uma combinação terráquea, não é de outro astral, de outro planeta, nem de outra dimensão. A falta de combinação entre possibilidades todas perfeitamente legítimas de pessoas existirem em qualquer profissão que a gente tenha, decida seguir, essas combinações entre pessoas, elas têm que ser expandidas para darem conta dos seres que existem, das comunicações que existem em qualquer situação. Porque nesse exato momento, muitas pessoas podem estar sentindo dor e sem conseguirem, ao menos, comunicar a sua dor, porque a sua forma de expressão é considerada, a verdade é essa, não humana. Comunicação inclusiva é a minha força e eu tenho certeza que também é de vocês. Obrigada.